Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas vocês vão assistir esse vídeo, né? Sou o Isaac, sou do curso de Engenharia Civil. Bem, o professor me solicitou que eu gravasse um vídeo, né, mostrando como que seria, né, mais ou menos, a utilização da plataforma do plugin, o InfraWorks, certo? Que é para a produção de rodovias, que é bem utilizado, né, na confecção de rodovias. Bem, começando, eu vou abrir aqui o InfraWorks. O InfraWorks a gente consegue no Autodesk, certo? Se você estiver logado na Autodesk, onde a gente baixa, né, alguns plugins como o Civil 3D, o, o Revit, claro, enfim, você consegue também o InfraWorks, certo? O que eu estou utilizando é o 2024. Bem, quando a gente baixar o InfraWorks, ele vai nos apresentar essa tela, certo? Ao apresentar essa tela, para dar início a um traçado, a gente vem aqui em gerador de modelos, certo? Ele vai nos fornecer um mapa, onde esse mapa ele tem todas as cidades do Brasil, enfim, todo mundo também quiser fazer alças, extensão de rodovias. Bem, o professor ele vai passar, né, a área na qual a gente vai trabalhar, a cidade, enfim, de a cidade de Pombal, seja Souza, enfim, Campina Grande. Então, a partir dessa informação, você vem aqui, aliás, vocês vêm aqui em pesquisar um local e vocês pesquisam o local que foi solicitado pelo professor, certo? Aqui eu vou colocar a cidade de Pombal. Na hora que eu aperto, na hora que eu clico aqui em Pombal, ele já nos direciona à cidade de Pombal, certo? Bem, ao chegar nessa parte aqui, a gente vê que aqui está a extensão, né, os limites da cidade de Pombal. A gente vem aqui, coloca o nome, sei lá, vocês escolhem Alça Pombal, certo? Aqui é opcional e aqui é um sistema de coordenadas. A depender do local que você vai trabalhar, você escolhe o sistema de coordenadas. Vem aqui, clica em nenhum selecionado. No nosso caso aqui, vou trabalhar com a zona UTM 24 Sul. Aperto OK. Então, essa área a gente vai demarcar, né? Essa área que vai ser trabalhada. Aqui já coloquei a alça e aqui eu vou em criar modelos, certo? Quando eu clico em criar modelos, ele vai passar um tempinho, né, para gerar essa área na qual a gente demarcou e a gente fecha o mapa. Então, ele já vai aparecer para a gente aqui no InfraWorks. No meu caso aqui já apareceu, aqui ó, Alça Pombal. E eu vou e clico, eu dois cliques e espero um pouco. Então, ele já vai nos direcionar, né, a área que a gente vai trabalhar dentro do InfraWorks. A gente espera alguns minutinhos. Bem, aqui ele já abriu aquela área que a gente demarcou, ele já abre toda a extensão do Pombal, né? Aqui, ó, da extensão. Aqui são
as minhas curvas de níveis. Aqui a rodovia 230, que passa aqui no meio de Pombal, certo? Bem, vamos lá, porque nos interessa. O InfraWorks, ele nos fornece dois tipos de fazer um traçado, né? O traçado por corredor, que a própria máquina, ela faz esse traçado, lembrando que você tem que fornecer algumas informações, né? Porque algumas informações que é dado em sala de aula, que, por exemplo, são áreas que você não pode passar a sua rodovia, seria residências, rios, enfim, algumas informações. Então, de início, sim, e tem a forma manual, onde você mesmo é quem vai traçar sua própria rodovia. Sim, seguindo, né, as curvas de níveis, caçando os melhores locais, partindo sempre de uma diretriz geral. Bem, vamos lá. De início, vamos em analisar, vamos fazer primeiramente o corredor. Essa otimização do corredor é a própria máquina que faz, então vem aqui em analisar, otimização do corredor. Então, ele vai abrir essa parte aqui e a gente aqui vai fornecer algumas informações. Essas informações são fornecidas a partir do estudo, né, da área, se o local é ondulado, montanhoso, e a rodovia que eu quero fazer, se é freeway, se é local, coletora. Então, a gente vem aqui e escolhe a velocidade de projeto que a gente precisa estudar. Eu vou botar 80 aqui, as estradas que você quer fazer, se rodovia dupla, simples, enfim. Eu vou continuar com essa daqui, certo? Bem, outro ponto também, a ser analisado também, essas áreas, né, que eu falei inicialmente. Essas áreas onde eu preciso que o meu corredor ele evite de passar nelas. Então, eu venho aqui em configurações avançadas, e aqui eu vou desenhar minha zona, desenhar, né, zonas a serem evitadas. Então, eu venho aqui, ó, clico em desenhar zonas a serem evitadas, e aqui eu clico no maisinho. Bem, eu vou desenhar, eu vou demarcar, né, algumas áreas onde minha rodovia, ela, em hipótese nenhuma, ela deve passar. Então, ao final desse ponto aqui, eu dou 2 cliques, vai demorar um pouquinho, e aqui vai demarcar a área. Essa área onde, repito, onde meu corredor ele não pode passar. Então, aqui a gente tem uma área de população, eu vou demarcar também essa área aqui, que seria também a área do rio, certo? Então, vou passar mais ou menos aqui. Final, 2 cliques. Vou fazer outra área também aqui, que é bem provável que a própria máquina, quando eu vou otimizar, ela entenda que essas partes aqui onde eu não marquei, seria dentro da cidade, ela possa passar. Bem, ao demarcar essas áreas,
A gente vem aqui, esse maisinho, e aqui eu vou iniciar minha alça, certo? Minha rodovia. Bem, o início da rodovia está a critério de quem vai fazer, né? Se escolher a melhor faixa de desaceleração, ou seja, onde eu tenho a minha maior visibilidade, na qual eu possa diminuir, né, essa minha velocidade e pegar essa rodovia que eu vou criar. Ou seja, fazer uma faixa de desaceleração, enfim. Bem, vou pegar mais ou menos daqui e vou até o meu final. Ou seja, por exemplo, se eu pegar, eu tenho que sair do ponto A e ir para o ponto B. Então, do meu ponto A ao meu ponto B, certo? Que seria o ponto onde eu quero chegar. Pronto. Quando ele não vai. Quando a gente não consegue, né, colocar ele aparece embaixo aqui que está próximo do limite. Então, eu vou até aqui, dei 2 cliques, pronto. Bem, aqui eu tenho a minha diretriz geral, certo? Minha diretriz geral, aqui está meu mapinha, onde eu tenho o meu início até o meu final. Bem, só que se eu passar essa minha diretriz geral, a máquina vai entender que meus outros traçados, aliás, o traçado que a máquina vai fazer, ela vai entender que ela tem que passar aqui por dentro. Então, eu venho aqui, clico no botão direito, adicionar API. Pronto, eu vou adicionar um novo ponto. Puxo para cá. Aqui, também da mesma forma, adicionar. Vou aqui. Pronto. Deixa eu ver um pouquinho mais para cá. Se a gente perceber, eu coloquei esse ponto para lá justamente de propósito. E pode ser que aconteça com vocês. Vai aparecer esse ponto aqui, ou seja, aparecendo isso aqui, eu não consigo fazer essa otimização, porque ele está muito próximo do limite onde eu demarquei. Então, puxa um pouquinho mais para lá, e pronto, saiu, certo? Aqui também eu vou adicionar outro ponto. Pronto, eu já demarquei mais ou menos aonde que o meu corredor, onde minha máquina, né, ela vai traçar esse corredor. Então, eu venho aqui, lógico que analisando essas outras partes, né, que a gente já fez, relacionada à velocidade, a descrição, você pode também colocar alguma descrição aqui, e venho em otimizar. Então, a própria máquina ela vai traçar, fazer essa otimização, traçar o corredor. Então, a gente espera alguns minutinhos, certo? Se a gente perceber, aqui tem o meu monitor de trabalho, onde ele vai fornecer o tipo de rodovia que eu estou fazendo, o tipo de traçado, aliás, desculpa, que é corredor, o status, aqui está em andamento, ou seja, está em algumas máquinas ela pode diminuir, ela pode, desculpe, ser em menor tempo, só que na minha está um pouco cansado, vai demorar mais um pouco. Aqui o horário de envio e algumas informações que vão ser passadas para a gente. Bem, eu vou esperar um pouco, essas informações ela demoram um pouco, e em seguida eu volto, né, informando para vocês o meu relatório, que aquilo vai nos gerar um relatório com vai gerar um relatório com aterro, quantidade de aterro, corte, material
a ser descartado. Enfim, eu vou fechar aqui enquanto ele vai atualizando, certo? Enquanto ele vai nos fornecer, enquanto ele vai demorando um pouquinho para nos dar esse relatório. Eu queria passar também a outra forma. A outra forma seria de forma manual. A outra forma de fazer o traçado. Ou seja, da mesma forma, aqui eu vou ter a minha diretriz geral, eu não vou traçar porque vai ficar bastante pesado, mas eu vou fazer da mesma forma, né? Eu vou traçar o meu ponto A, ou seja, eu quero que minha rodovia inicie nesse ponto até o outro ponto, mais ou menos aqui, certo? Então, manualmente, a gente vai ter cuidado justamente nessa questão da residência também, só que isso aí vai ser visível, né? Você vai ver em que local você pode passar, seguindo basicamente aí as curvas de níveis. E vamos lá. Então, manualmente, vem aqui em criar, aqui transporte, componente de estradas. Então, vou pegar aqui mais ou menos. Aqui, nessa aqui, eu vou traçar aqui só mais ou menos. Como que seria? Vou fazer da mesma forma, ó, tá vendo que eu estou tentando o máximo evitar, né, áreas populacionais. Então, eu permaneço com a minha demarcação também das áreas onde deverão ser evitadas, né? Continuo. Sim, para movimentar o mapa, a gente clica no botão direito, vai movimentando ele e clicando com esquerdo. Pronto, cheguei aqui. Deixa eu ver aqui mais ou menos aqui. Dou 2 cliques no final, espero um minutinho. Guardar um pouco. Bem, lembrando que o infraroteiro é um pouquinho pesado, né? Bem, aqui, né, eu estou com minha alça com a rodovia já feita, certo? Seria essa daqui. Se você passar o mouse em cima, você vê que ela fica meio que acende um pouco, certo? Se eu clicar nela, e esperar um pouco, vai aparecer alguns dados aqui, e isso, apareceu, pronto. De algumas funções também onde você pode utilizar, né? Aqui, por exemplo, aqui é a função se arterial coletora, a velocidade, aqui se vai ter superelevação, marcação da pista, algumas marcações podem ser feitas também, o comprimento, aqui estão algumas informações. Esse aqui é interessante, que é você identificar o material de corte e o material de aterro. O material de corte ele pode ser identificado também aqui por essas cores, onde você pode estar vermelho ou azul, e o de preenchimento também, que seria o de aterro, né, que você pode também identificar por cores. Os métodos de taludes, que seria inclinação fixa, aqui algumas informações como limite de taludes, inclinação de corte, inclinação do aterro. Outra parte também que seria, aqui também seria para você calcular a quantidade de material que foi utilizado
foi retirado, ou, enfim, colocado, né, para a construção da rodovia. E aqui também, para fazer para calcular a terraplanagem, que foi utilizado, né, para fazer essa terraplanagem. Não vou me atentar a isso, mas que está aqui essas informações. Você pode clicar aqui que automaticamente ele vai dar essas informações. Bem, aqui também eu consigo mexer, eu vou aqui, ó, em visualizar, exibir, gráfico do perfil longitudinal, e aqui eu vou ter o gráfico do meu perfil, certo? Onde esse gráfico do perfil, ele pode também ser editado aqui. Quando a gente vem aqui, a gente vê que às vezes não aparece o perfil longitudinal do terreno. Eu vou aqui nesse olhinho, e aqui eu clico em solos existentes. Quando eu clico em solos existentes, aqui vai aparecer, né, o meu solo. Aqui vai aparecer o meu solo em verde, certo? Aqui você pode também modificar essa parte aqui, ou seja, estou vendo que aqui, ó, que eu vou ter bastante corte. Então eu posso vir, aumentar, pegar aqui, ó, puxar para cá. Só lembrando, certo? Que a depender da área que for trabalhar, se for ondulado, enfim, você vai identificar qual a minha rampa máxima, ou seja, quantos por cento eu vou utilizar no aclive e declive, porque se eu aumentar muito aqui, se eu aumentar muito, e essa, por exemplo, se você, eu só posso utilizar até 5% de declive, e eu aumento mais um pouco, justamente para vencer nessa parte aqui do corte, eu já vou estar passando, eu já vou estar passando do que é permitido, né? Do que foi estudado, certo? Então, algumas modificações você pode fazer também aqui, e também da mesma forma, como no corredor, quando você clica aqui, ele vai fornecer também os dados. Então, você vem analisar, transporte e monitor de trabalho. Ó, aqui ele vai aparecer dessa mesma forma aqui, só que aqui embaixo, certo? Aqui você vê que ainda tá atualizando ainda, está em andamento, ou seja, a parte da máquina, a parte do corredor onde a máquina ela vai traçar essa rodovia, ela ainda está em atualização, então demora, pelo menos no meu computador demora bastante, certo? E é isso. Daqui a pouco, quando então vem para a gente saber as informações com relação à terraplanagem, quantidade de material, enfim, a gente vem em analisar transporte, monitor de trabalho, e aqui vai nos fornecer um relatório. Quando ele atualizar, vai fornecer um relatório, onde eu vou mostrar para vocês todas as informações. E para o traçado, o básico é basicamente isso, certo? Pode ser feito dessas duas formas. Daqui a pouco, né, eu mostro, quando aparecer aqui eu mostro essa questão do, do relatório. Algumas informações também podem ser adicionadas, como faixa de desaceleração, enfim, alguns pontos, certo? Podem ser estudados. Mas o básico de traçado é basicamente entender essas partes.
Bem, como eu havia dito, né, quando a gente fornece alguns dados para a máquina, ele, ele vai nos fornecer um corredor, né, isso, e nesse corredor ele vai nos gerar relatório. Então, já foi gerado esse relatório para o corredor que a gente fez. Então, o corredor que ele gerou é esse aqui. Então, esse aqui foi criado pelo próprio software, certo? Então, aqui está a minha alça. Essa aqui é a alça que foi criada com alguns cortes. E para analisar, para a gente ver o relatório, vem aqui em analisar novamente, transporte e monitor de trabalhos. Como eu havia dito, né? Como eu havia dito, aqui está o relatório. Então, a gente vem aqui, clica em relatório, vai demorar um tempinho, efetuar o download. Ele vai gerar um PDF com todas as informações. Então, tá aqui as informações, né? Aqui tá o meu traçado em verde. Aqui tá as informações, essas manchas vermelhas aqui são as áreas onde foi demarcada, que seriam as partes que esse meu traçado ele deveria evitar. Então a gente vê que aqui ele evitou, né? Saiu daqui passando por aqui, ó. Ou seja, o traçado ele fez exatamente por onde a gente queria, né? Evitando essas partes de populacional. Aqui está a minha, aqui está o perfil, né? Perfil longitudinal. E aqui está as informações todas de corta, aterro. E é isso. Muito obrigado a todos, né? Espero que tenha ajudado. Espero que tenha ajudado aí a vocês a começar esse traçado, certo? Então, muito obrigado a todos e espero de coração ter ajudado a vocês.